Inteligência artificial ajudou a identificar alvos com precisão cirúrgica. Pelo menos 14 cientistas nucleares e mais de 16 oficiais militares de alto escalão foram eliminados. Cara, vocês acreditam nisso? Então, o Paquistão entraria jogando uma bomba nuclear em Israel. Com esse título, certamente, temos aí um elemento que não estava sendo falado até aqui, que é no canal Realidade Militar. Eu já vou chegar deixando um like aqui, ó. Paquistão ameaça atacar Israel e a provocação, né? O mundo enlouqueceu. O mundo enlouqueceu. Paquistão ameaça atacar Israel? Então, vamos ver. Lembrando aí que Paquistão é um país nuclear. Então, vamos nessa, vamos reagir. Adicione o Paquistão em qualquer problema e ele piora. E não é diferente na Ásia Ocidental. Islamabad está tomando algumas medidas preocupantes. Eles são o único país muçulmano com uma bomba nuclear. E parece que eles estão com vontade de compartilhar isso. Quem disse? Um general iraniano de alto escalão. Ele diz que o Paquistão lhes deu uma promessa nuclear. Se Israel lançar uma bomba nuclear no Irã, o Paquistão lançará uma bomba nuclear em Israel. Foi isso que ele disse. Ouça isto. O Paquistão jogará uma bomba nuclear em Israel se Israel jogar uma bomba nuclear no Irã. Se você achou que 2025 não podia piorar, você estava errado. O que você acabou de ver não é ficção, é a nova realidade nuclear do nosso mundo. Estamos falando de 3 potências nucleares. Ô, mano, Walter, eu não sei se o vídeo vai mostrar o mapa, né? Mas já prepara aí, cara, o mapa aí do Oriente Médio. É que nós vamos ver aí que o Paquistão tá do lado do Irã, né? E o Paquistão, como foi falado, o único país, né? Humano nuclear. Vamos lá, vamos acompanhar. Um conflito que começou há 5 dias e uma promessa que pode acabar mal, muito mal. Aí, vai Nesse vídeo, vamos te mostrar como chegamos aqui e para onde isso pode nos levar. Tudo começou em 13 de junho com a Operação Leão Ascendente. Israel decidiu que não podia mais esperar e lançou uma série de ataques preventivos contra as instalações nucleares do Irã. O objetivo era claro: impedir que o Irã conseguisse construir uma bomba nuclear. E até agora os números são impressionantes. 248 pessoas morreram, sendo 230 no Irã e 18 em Israel. Mas os números contam apenas parte da história. Israel usou tecnologia de ponta nesses ataques. Inteligência artificial ajudou a... Ó, esse número aqui... Deixa eu voltar. Pessoas morreram, sendo 230 no Irã e 18 em Israel. Mas os números contam apenas parte da história. Isso aqui são mortes, né? Esse número aqui eu já vi falando em 22 e teve um ataque grande agora, né, em Israel, com muitos feridos. Foi falado em 240 feridos. Provavelmente desses feridos aí, esse número de mortes vai aumentar ainda, né? Então deixa eu ver que horas que o vídeo foi postado. Esse vídeo foi postado há 22 horas, então certamente esse número já é maior. Israel usou tecnologia de ponta nesses ataques. Inteligência artificial ajudou a identificar alvos com precisão cirúrgica. Drones foram contrabandeados para dentro do território iraniano para mapear defesas. O principal centro de enriquecimento de urânio em Natanz foi severamente danificado, com 15 mil centrífugas destruídas. Partes do complexo nuclear de Isfahan também foram atingidas. Pelo menos 14 cientistas nucleares e mais de 16 oficiais militares de alto escalão foram eliminados. Mas aqui está o ponto crucial que mudou tudo. Um oficial israelense não identificado disse ao jornal Wall Street Journal que assassinar o líder supremo do Irã, Ali Khamenei, não está fora dos limites se o Irã continuar suas ambições nucleares. E acredite, esta não é uma ameaça vazia, é parte do que os especialistas chamam de estratégia de eliminar líderes. A ideia é simples:
corte a cabeça e mergulhe o país inteiro no caos. E foi exatamente neste momento que o general iraniano Mohsen Rezaei fez sua declaração bombástica. Poucas horas depois da ameaça israelense contra Khamenei, Rezaei apareceu na televisão estatal iraniana dizendo que o Paquistão havia prometido apoio nuclear. Seria isso uma coincidência? Olha, definitivamente não. O Irã parece estar desesperado para fazer Israel desistir de eliminar seu líder supremo. Agora, deixa eu te contar algo. Cara, vocês acreditam nisso? Então, o Paquistão entraria jogando uma bomba nuclear em Israel. O que aconteceria com o Paquistão? Lembrando que Paquistão tem a bomba, Índia também tem bomba, Israel também, Inglaterra, França, Estados Unidos. Aí, do lado ali que poderia estar, em tese, né, mais alinhado com o Irã, Rússia e China. Então, Rússia, China, França, Reino Unido, Estados Unidos, Israel, Paquistão, Índia e Coreia do Norte. Se Paquistão pode ameaçar, daqui a pouco Coreia do Norte também pode ameaçar e por aí vai. Mas é a fala do general iraniano, né? Agora, esse número aqui é impressionante, olha. O número de baixas, 14 cientistas, olha isso. Partes do complexo nuclear de Isfahan também foram atingidas. Pelo menos 14 cientistas nucleares e mais de 16 oficiais militares de alto escalão foram eliminados. Mas aqui está o ponto crucial que mudou tudo. Um oficial israelense não identificado disse ao jornal Wall Street Journal que assassinar o líder supremo do Irã, Ali Khamenei, não está fora dos limites se o Irã continuar suas ambições nucleares. E acredite, esta não é uma ameaça vazia, é parte do que os especialistas chamam de estratégia de eliminar líderes. A ideia é simples: corte a cabeça. Tá vendo aí? Os caras já conseguiram derrubar todo o alto comando, todos os generais, 14 cientistas. Isso tudo rápido, assim. Foi num terceiro dia de guerra, já tinham conquistado esses objetivos aí. O que ficaria faltando seria o líder supremo. De eliminar líderes. A ideia é simples: corte a cabeça e mergulhe o país inteiro no caos. E foi exatamente neste momento que o general iraniano Mohsen Rezaei fez sua declaração bombástica. Poucas horas depois da ameaça israelense contra Khamenei, Rezaei apareceu na televisão estatal iraniana dizendo que o Paquistão havia prometido apoio nuclear. Seria isso uma coincidência? Olha, definitivamente não. O Irã parece estar desesperado para fazer Israel desistir de eliminar seu líder supremo. Agora, deixa eu te contar algo fascinante que poucos conhecem. O Paquistão tem regras muito específicas sobre quando usaria suas armas nucleares. Nesse caso, são 4 gatilhos principais que eles chamam de limites nucleares. O primeiro é o limite territorial. Se o Paquistão perder grandes partes de seu território, especialmente áreas vitais, como o Vale do Indo, eles consideram usar armas nucleares. O segundo é o limite militar. Se as forças armadas paquistanesas, principalmente a força aérea, forem completamente destruídas e eles sentirem que estão perdendo a guerra, o botão nuclear entra em consideração. O terceiro limite é econômico. Se o país for sufocado economicamente através de bloqueios navais ou se sua água for cortada dos principais rios, isso pode disparar uma resposta nuclear. O quarto e último é o limite político. Se a própria integridade do país estiver em jogo, com províncias tentando se separar por influência externa, isso também justificaria o uso de armas nucleares. Estes 4 limites foram criados pensando na Índia, o principal rival do Paquistão. Mas
A pergunta agora é: o Paquistão aplicaria essas regras para defender o Irã? Bem, a resposta oficial é não. O ministro das Relações Exteriores do Paquistão, Ishaq Dar, foi claro nesse sentido. Ele chamou as alegações iranianas de notícias irresponsáveis e falsas, dizendo que foram inventadas. Mas, apesar de ter negado, ele terminou com uma ameaça direta a Israel. Ele disse, em outras palavras, que Israel não deveria se atrever a olhar para o Paquistão. Ele ainda disse que o Paquistão tem poder suficiente para responder a qualquer má intenção. E finalizou garantindo que suas forças armadas estão em alerta total. Esta contradição revela algo importante. O Paquistão quer, de certa forma, manter sua imagem de potência regional sem se comprometer diretamente com uma guerra que não serve seus interesses. Eles estão jogando um jogo diplomático perigoso, mostrando solidariedade muçulmana sem assumir compromissos nucleares reais. A realidade é que Irã e Paquistão têm uma relação muito mais complicada do que parece. Apenas 18 meses atrás, em janeiro de 2024, os dois países estavam se atacando mutuamente. O Irã bombardeou a província paquistanesa do Baluchistão, matando 2 crianças. O Paquistão revidou, atacando supostos militantes em solo iraniano, matando 10 pessoas. Passar de inimigos abertos para aliados nucleares em 1 ano e meio é um salto muito grande, algo difícil de acreditar. Agora, é importante também compararmos o poder real dessas 3 potências nucleares. Israel mantém uma política de... Bom, antes da comparação do poder real, né? Curioso, né? Se o Paquistão fosse bancar essa guerra. Agora, parece, de uma certa forma, né? Seria o quê? Um desespero, né? Do general iraniano em dizer, se Israel... É porque ele não tem a dissuasão necessária, né? Ele não tem as ogivas, né? Se ele tivesse, estaria igual o Paquistão, né? Tenho aqui 4 regras. Então, não mexam nessas regras, senão eu estou autorizado e o mundo está sabendo. É isso. Assim como a Rússia tem as regras e outros países têm as regras também de uso, né? Do poder nuclear. Então, não está incluído nisso aí acordo com o Irã. Pô. E se o Irã tivesse as bombas, ele não precisava usar o nome do Paquistão, né? Não precisava usar, né? E ainda foi desmentido, né? Então fica aí essa observação e pode ser, né, de uma certa forma, uma tentativa dissuasória aí para poder inibir, né, Israel, né? Mas, pelo visto, isso não vai acontecer. Nunca confirmar nem negar se tem armas nucleares. Todo mundo sabe que tem, mas eles não falam sobre isso abertamente. As estimativas indicam que Israel possui 90 bombas nucleares prontas, mas material suficiente para construir entre 187 e 277 bombas nucleares. O mais impressionante é que Israel desenvolveu o que chamam de Opção Samson. Essa seria sua última cartada, que seria usada como forma de contra-ataque nuclear se o país enfrentar uma ameaça de vida ou morte. Os mísseis Jericho-3 têm alcance de mais de 6.000 quilômetros, suficiente para atingir tanto o Irã quanto o Paquistão. Seus submarinos das classes Dolphin também podem lançar mísseis de cruzeiro com bombas nucleares. Já o Paquistão é mais aberto sobre seu conjunto de armas nucleares. Eles têm 170 armas nucleares, praticamente empatados com a Índia. A maioria de suas bombas tem poder entre 5 e 12 quilotons. Para você entender melhor, a bomba que os Estados Unidos jogaram em Nagasaki tinha 20 quilotons. Isso significa que a maioria das armas paquistanesas é menos destrutiva que aquela bomba histórica, embora algumas possam ser 2 vezes mais poderosas. E há também um problema técnico interessante. O principal míssil de longo alcance do Paquistão, o Shahin-3, alcança apenas 2.700 quilômetros.
A distância chega. entre Paquistão e Israel é de mais de 3.000 quilômetros. Matematicamente, o Paquistão não consegue atingir Israel diretamente de seu próprio território. Mas e se eles enviarem mísseis para o Irã? Aí sim, a distância deixa de ser problema. O que torna tudo isso ainda mais perigoso é o impacto global que estamos começando a ver. Os preços do petróleo já subiram significativamente desde que os ataques começaram. O Irã tem 12% das reservas mundiais de petróleo e este ano ocupa a presidência rotativa da Organização dos Países Exportadores. Os bombardeios de Israel ao país, segundo autoridades locais, danificaram instalações de óleo e gás. Os custos de transporte aumentaram porque navios estão evitando certas rotas no Oriente Médio. A inflação global que muitos países estavam conseguindo controlar pode disparar novamente. Mas o perigo econômico é pequeno comparado ao risco de mais países conseguirem armas nucleares. Se o Irã realmente conseguisse construir bombas nucleares depois de todos esses ataques, isso mandaria uma mensagem terrível para o mundo, que é possível desafiar a comunidade internacional e conseguir a bomba, mesmo sob pressão extrema. Pior ainda, outros países da região podem decidir que também precisam de armas nucleares para se proteger. A Arábia Saudita, inclusive, já sinalizou que consideraria desenvolver armas nucleares se o Irã conseguir as suas. O Egito e a Turquia também poderiam entrar nessa corrida. Em vez de 3 potências nucleares no Oriente Médio, poderíamos ter 7 ou 8 em uma década. O sistema internacional criado para evitar que mais países tenham bombas nucleares e que funcionou por mais de 50 anos está sendo testado como nunca. O Tratado de Não Desenvolver Armas Nucleares foi assinado para evitar exatamente este tipo de situação, mas nem Israel nem Paquistão assinaram o tratado e o Irã pode decidir se retirar dele. E com isso, Israel enfrenta um dilema estratégico complexo. Seus ataques causaram danos significativos ao programa nuclear iraniano. Mas especialistas questionam se isso realmente impedirá o Irã de conseguir a bomba. Instalações como Fordow estão tão profundamente enterradas que são quase impossíveis de destruir completamente. O próprio conselheiro de Segurança Nacional israelense admitiu que ataques militares sozinhos não destruirão totalmente o programa iraniano. Na verdade, esses ataques podem ter o efeito contrário do desejado. Em vez de desistir, o Irã pode acelerar ainda mais seus esforços nucleares, vendo as armas nucleares como a única garantia real de sua sobrevivência. Países que se sentem ameaçados de morte tendem a buscar as armas mais poderosas disponíveis. Enquanto isso, a comunidade internacional está tentando mediar uma saída, mas os resultados têm sido bastante limitados. Os Estados Unidos, por sua vez, negaram envolvimento direto nos ataques, embora tenham elogiado Israel por sua ação. A Rússia condenou os ataques e ofereceu mediação. A União Europeia pediu calma, mas também reconheceu o direito de Israel à autodefesa. O problema é que, quando se trata de armas nucleares, negociações diplomáticas só funcionam se todas as partes querem evitar o conflito. Estamos vendo algo que nunca... Bom, deixa eu fazer algumas observações aqui. Primeiro, né, o que está em jogo aí, o tratado que não foi assinado pelo Paquistão, né, Israel, e também não foi assinado pela China, né, pela Índia. Então, esses 3 não sofreram nada, né? Eles não assinaram, então eles desenvolveram, né? O Paquistão declaradamente, a Índia também, e os 2 ali são vizinhos, né? Com bastante diferença, né? Podemos dizer assim, inimigos, né? Então, tá feito ali, né? Cada um tem a sua capacidade de dissuasão ali com um com o outro. Israel, pelas razões, né? Que é o ali no mundo muçulmano ali, tem todas as questões históricas, e Irã assinou. Então, como o Irã assinou, ele sofre as sanções. Coreia do Norte
extremamente ali também assinou e sofrendo as consequências, né, de sanções. Então, o que está em jogo aí é que o Irã nega, mas ele nega que o objetivo é as ogivas nucleares, mas ele também não permite, né, aquele procedimento de fiscalização, né, de acompanhamento. E ao fazer o ataque, o que o vídeo está dizendo para a gente é que o Irã, a partir de agora, pode ter o argumento de que é tudo ou nada, né? Então eu preciso, agora que eu estou sendo atacado, eu preciso evoluir. Em algumas conversas aqui no podcast com militares, inclusive o vídeo deu destaque para isso, que Israel teria capacidade de envolver, tem em torno de 90 e poderia chegar a 200 e alguma coisa. Depois que tu chega num certo nível, fazer mais é um passo, né? É um pulo. Então, é exatamente o momento que supostamente o Irã se encontra agora, né? E se os bombardeios de Israel não são capazes de destruir o programa, como é que será isso? Vai ficar essa guerra de desgaste, de atrito aí, alongada. Enquanto isso, o Irã pode desistir, né, do acordo e com o argumento que agora ele tá sendo atacado e ele precisa concluir a tua missão ali e ter as suas ogivas, né? Vamos lá, continuando. Que aconteceu antes na história moderna. Uma potência nuclear declarada, o Paquistão, sendo potencialmente arrastada para um conflito entre duas outras potências nucleares regionais. Mesmo que a promessa paquistanesa seja falsa ou exagerada, o simples fato de estar sendo discutida mostra como a situação saiu do controle. E o momento em que isso acontece é particularmente preocupante. Vivemos em uma era onde a informação se espalha instantaneamente, mas nem sempre com precisão. As declarações contraditórias vindas do Paquistão mostram como é difícil separar negociações reais de guerra psicológica. Cada palavra é cuidadosamente calculada para influenciar a percepção e o comportamento das pessoas. Israel mantém seu segredo nuclear exatamente por conta disso. Não confirmar nem negar da flexibilidade máxima permite desencorajar inimigos sem provocar aliados ou disparar corridas armamentistas. Mas essa estratégia só funciona em tempos de relativa estabilidade. Em um conflito ativo, manter segredo pode se tornar uma fraqueza. A pergunta que todos os analistas estão fazendo agora é simples. Alguma dessas três potências realmente usaria armas nucleares? No caso de Israel, a resposta provavelmente é só em caso de ameaça de vida ou morte absoluta. Para o Paquistão, apenas se seus próprios interesses vitais estivessem em jogo, não para defender o Irã. Pelo menos é o que parece. Já para o Irã, que ainda não tem a bomba, a questão é se conseguirá construí-la. Como você pode ver, este conflito está mudando o Oriente Médio de maneiras que ainda não compreendemos completamente. Independentemente de como termine, as relações entre os países na região nunca mais será a mesma. A possibilidade de guerra nuclear, mesmo que pequena, mudou todos os cálculos estratégicos. Enquanto isso, nós continuamos assistindo para ver se as negociações ainda podem prevalecer sobre a força bruta, se tratados internacionais ainda têm significado e se a humanidade aprendeu o suficiente das lições do passado para evitar repetir seus piores erros em escala ainda maior. Agora eu quero saber sua opinião. Considerando tudo que falamos, você acredita que o Paquistão realmente não se envolveria para proteger o Irã? Deixe sua resposta. Bom, o que você acredita, né, cara? Logo no início eu falei, será? E chegando aqui no final do vídeo, né, dá um entendimento aí, né, cara? Claro, eu acho, né? Entendimento claro
E não, né? Não nas condições de hoje, né? Então, as regras do Paquistão são até bem flexíveis, né? Se for sufocado economicamente, a sua força aérea tiver atacada e com dificuldade, a questão territorial ali já seria motivo, por exemplo, se acontecesse no Paquistão o que aconteceu lá na Ucrânia, já seria motivo. Desculpa, pessoal, tá ruim pra mim hoje. Então, parece claramente um blefe, né, do Irã, abatido pelos ataques, pelas baixas militares do alto comando. E com a ameaça, né? O líder supremo lá do Irã, Ali Khamenei, e supostamente poderia ser neutralizado, abatido, né? Para que pudesse assim conseguir mudar o regime lá, né? E tirar a ideia de concretizar o programa nuclear.